Olhe bem para mim. Não, sério. Pare de olhar para essa tela brilhante com essa expressão bovina de quem espera um milagre financeiro cair do céu. E preste atenção aqui. Eu estou neste jogo há tempo suficiente para ver a tinta secar em tratados de paz que foram quebrados antes mesmo da caneta ser guardada no bolso, e se tem uma constante universal, mais confiável que a gravidade e mais persistente que a barata, é a estupidez humana. Estamos falando de 1974. Eu me lembro de 1974. Vocês não eram nem um brilho no olho do leiteiro, mas o mundo já estava girando. E adivinhem? As pessoas já estavam cometendo exatamente os mesmos erros patéticos que vocês estão planejando cometer em janeiro de 2026. A natureza humana não muda. A biologia não muda. O medo, a ganância, a inveja, a necessidade desesperada de validação social de primatas pelados que acabaram de descer das árvores e colocaram um terno. Nada disso mudou. A única coisa que mudou é a velocidade com que vocês conseguem se arruinar. Antigamente você precisava de esforço para ser um idiota financeiro. Hoje há um aplicativo para isso. Vocês têm um supercomputador no bolso e o usam para olhar fotos de gatos e comprar moedas digitais que não valem o ar que deslocam. É fascinante, de uma maneira mórbida, como observar um acidente de trem em câmera lenta, exceto que o trem é a sua vida e os passageiros são o seu futuro eu, gritando para que você pare, mas você é surdo demais, ocupado demais tentando impressionar vizinhos que você nem gosta, com dinheiro que você não tem. Eu sempre digo, inverta, sempre inverta. Se você quer entender como ter sucesso, primeiro descubra como garantir o fracasso absoluto, total e miserável. É fácil. A maioria de vocês já é especialista nisso sem nem tentar. Quer saber como garantir uma vida de servidão, ansiedade e pobreza na velhice. É simples. Ignore a matemática. Ignore a história. Haja como se o mundo lhe devesse algo. Haja como se as leis da termodinâmica financeira não se aplicassem a você porque você é especial. A grande ironia, a piada cósmica, é que a estrada para o inferno financeiro é pavimentada com as melhores intenções de viver o momento. Vocês olham para a vida como uma linha reta de acumulação de tralhas, quando, na verdade, é uma guerra de atrito contra a entropia. A entropia sempre vence no final, mas o jogo é resistir o máximo possível. E a maioria de vocês, deixe-me ser brutalmente honesto, está jogando para perder. Vocês preferem morrer a pensar. De fato, como disse Bertrand Russell, muitos morrem sem nunca ter pensado. O que vamos discutir aqui não é sobre ficar rico rápido. Se você quer ficar rico rápido, vá vender drogas ou herdar uma fortuna. As probabilidades são melhores do que as suas estratégias de day trade. O que vamos dissecar é a anatomia do matadouro, onde a classe média se voluntaria para ser abatida, dia após dia, com um sorriso no rosto e um cartão de crédito na mão. Vamos estabelecer o cenário, usando o ano de 1974 como nossa âncora, não por nostalgia, mas por clareza clínica. Naquela época, se você fosse um sujeito mediano, com um emprego mediano, você podia tropeçar na vida e ainda assim acabar com uma casa e uma aposentadoria decente. Havia uma margem de erro. O vento soprava a favor. Hoje? Esqueça. O vento mudou. O sistema financeiro moderno, essa besta complexa e voraz, foi refinado, otimizado e polido para extrair cada centavo de valor do seu trabalho e transferi-lo para quem entende de alocação de capital. Se você não entende como o capital funciona, você é o capital. Você é o gado. E não se engane, o matadouro é higienizado. Não há sangue no chão, há apenas extratos bancários em vermelho e a sensação surda de pânico às 3 da manhã. A classe média contemporânea, especialmente essa versão trágica que vemos no México ou no Brasil, é um experimento em dissonância cognitiva. Vocês ganham mais pesos nominais do que seus avós jamais sonharam,
tem acesso a luxos que reis da antiguidade não possuíam: ar-condicionado, antibióticos, viagens de avião. E ainda assim, estão mais perto da insolvência do que um camponês medieval. Por quê? Porque vocês perderam a capacidade de distinguir entre fluxo e estoque, entre parecer rico e ser rico. O conceito fundamental que vocês falham miseravelmente em compreender é a natureza do salário. Vocês tratam o salário como um troféu, uma validação do seu valor humano. Ah, eu ganho 30 mil pesos, eu sou importante. Não, seu idiota. O salário não é um prêmio. Do ponto de vista do empregador, e eu estive desse lado a vida toda, então sei do que estou falando. O seu salário é uma despesa. É o custo de manutenção da máquina biológica que executa uma tarefa. É o óleo nas engrenagens. Eu pago a você o exato valor necessário para que você não morra de fome, para que tenha onde dormir e para que tenha energia suficiente para voltar amanhã e girar a manivela novamente. Se eu pudesse pagar menos e obter o mesmo resultado, eu pagaria. É a lei da oferta e da demanda. É a física do mercado. Não há moralidade nisso, é mecânica. O problema surge quando você, a engrenagem, começa a acreditar que o óleo é seu para queimar em festas. Você pega esse custo de manutenção e o trata como renda discricionária. Você compromete o seu futuro para financiar um presente que não pode pagar, criando uma armadilha perfeita. As correntes não são feitas de ferro, são feitas de parcelas de carro, de hipotecas de 30 anos sobre casas que são grandes demais para suas necessidades reais e de assinaturas de serviços que drenam sua alma e sua conta bancária gota a gota. E então temos o efeito Lollapalooza. Eu adoro esse termo. É o que acontece quando múltiplos fatores, múltiplas forças ou tendências psicológicas atuam na mesma direção ao mesmo tempo. O resultado não é uma soma linear, é uma explosão nuclear. Na sua vida financeira, o Lollapalooza da ruína é a convergência da inflação, da dívida, da expansão do estilo de vida e da pura ignorância. Vamos falar sobre a inflação, essa ladra silenciosa que vocês subestimam porque são ruins em matemática exponencial. A inflação oficial, aquela que o governo publica nos jornais, é uma piada. É uma ficção estatística desenhada para manter as massas calmas. A inflação real, o custo de vida para manter um padrão de classe média digno, é uma serra elétrica. Ela corta o poder de compra do seu dinheiro enquanto você dorme. Se você ganha 20 mil hoje e acha que está bem, daqui a 5 anos, esses mesmos 20 mil não comprarão a ração do cachorro. E o que você faz? Você se endivida para cobrir a diferença. Você usa o cartão de crédito como se fosse uma extensão da renda, quando na verdade é uma bomba relógio de juros compostos amarrada ao seu peito. Juros compostos são a 8ª maravilha do mundo para quem recebe e o 8º círculo do inferno de Dante para quem paga. E a maioria de vocês está pagando. Vocês estão pagando aluguel sobre o dinheiro que já gastaram em coisas que já quebraram ou saíram de moda. É insanidade. A estrutura do matadouro capitalista é sofisticada. Antigamente, a escravidão era óbvia. Hoje, ela é disfarçada de liberdade de escolha. Você tem a liberdade de escolher entre 50 marcas de cereal, mas não tem a liberdade de parar de trabalhar por um mês sem que sua vida entre em colapso. Isso não é liberdade. Isso é servidão com melhores opções de entretenimento. Mostre-me o incentivo e eu te mostro o resultado. O sistema financeiro, os bancos, as empresas de marketing, todos eles têm o incentivo de manter você nesse estado de perpétua ansiedade e consumo. Eles precisam que você gaste. Eles precisam que você sinta que é inadequado se não tiver o último modelo de telefone, o carro do ano, a roupa da estação. Eles exploram suas falhas cognitivas, seus vieses psicológicos, o viés da prova social. Todo mundo tem, então eu preciso ter.
O viés da disponibilidade. Eu vejo pessoas ricas no Instagram. Então, ser rico deve ser fácil e envolver gastar dinheiro. Vocês são marionetes dançando conforme a música de quem quer extrair seu capital. E a tragédia é que vocês acham que estão no controle. Vocês acham que comprar aquela porcaria financiada em 24 vezes foi uma decisão sua. Não foi. Foi uma decisão tomada por um algoritmo e uma equipe de psicólogos comportamentais que sabem mais sobre o seu cérebro de lagarto do que você mesmo. Vamos aprofundar na matemática da tragédia, especificamente na comparação de trajetórias, o que eu gosto de chamar de caminho A e caminho B. O caminho A é o padrão, é o caminho da manada, é o caminho que leva ao precipício. Você começa a trabalhar, ganha um pouco de dinheiro e imediatamente ajusta seus gastos para igualar ou exceder seus ganhos. Você sofre da ilusão do montante nominal. Você pensa, no futuro eu vou ganhar 90 mil pesos, então estarei rico. Você é estúpido demais para ver que quando você finalmente ganhar 90 mil pesos, o custo de um café será de 500. O valor nominal não importa. O que importa é o poder de compra real e, crucialmente, a margem. A riqueza não é o que você ganha, é o que você mantém. Parece simples, tão simples que chega a ser insultante, mas a complexidade é apenas uma forma de esconder a verdade. Se você ganha 1 milhão e gasta 1 milhão, você é pobre. Você é um pobre com brinquedos caros, vivendo na beira do abismo. Qualquer choque, uma doença, uma demissão, uma recessão, e você cai. Você não tem redundância. Na engenharia, construímos pontes para suportar cargas muito maiores do que o tráfego esperado. Chamamos isso de margem de segurança. Na vida financeira de vocês, a margem de segurança é zero. Vocês operam na capacidade máxima o tempo todo. É uma receita garantida para o desastre estrutural. O caminho B, o plano Munger, se quiserem inflar meu ego, embora eu não precise disso, é o caminho da dor inicial para o ganho perpétuo. É o caminho da disciplina fanática. Envolve olhar para o seu salário e dizer: isso não é meu, isso é semente de milho. Se você come suas sementes, você não tem colheita. Envolve viver radicalmente abaixo de seus meios, não porque você é um avarento miserável, mas porque você entende o custo de oportunidade. Cada peso que você gasta em uma bobagem hoje não é apenas um peso perdido. É um soldado que você matou antes que ele pudesse conquistar território para você. É o juro composto que nunca acontecerá. É a árvore que nunca crescerá. Vocês precisam desenvolver um desprezo absoluto pela opinião alheia. Essa é a verdadeira superpotência. A capacidade de dirigir um carro velho, morar em uma casa modesta e usar roupas simples enquanto sua conta de corretagem cresce silenciosamente nos bastidores. O sujeito que parece rico geralmente está endividado até o pescoço. O sujeito que é realmente rico muitas vezes parece invisível. Ele é o Ed Hoskins da história, aquele cara que ninguém nota, mas que tem a liberdade de mandar o mundo para o inferno a qualquer momento, porque ele tem o dinheiro do vá se ferrar. Liberdade não é uma Ferrari. Liberdade é a capacidade de dizer não. Não ao chefe abusivo, não ao trânsito, não à obrigação de vender seu tempo por migalhas. Mas vocês são viciados em status. Vocês compram casas que são passivos disfarçados de ativos. Vamos destruir esse mito agora mesmo. A casa onde você mora não é um investimento, é um centro de custo. Ela consome dinheiro, impostos, manutenção, seguro, juros da hipoteca. Mas o valor do imóvel sobe. Vocês gritam. Talvez suba, talvez não, mas você não pode comer a valorização da sua casa a menos que a venda e vá morar debaixo da ponte. Enquanto você vive nela, ela é um buraco negro de capital. E o banco? O banco adora quando você compra uma casa. Você entra lá achando que é o cliente, o rei. Você não é o cliente, você é o produto.
O banco está alugando dinheiro para você a uma taxa que garante que eles vençam e você perca, a menos que você seja extraordinariamente astuto. A servidão hipotecária é a forma moderna de feudalismo. Você trabalha a terra, o seu emprego, para pagar o senhor feudal, o banco, pelo privilégio de ter um teto que, tecnicamente, pertence a eles até o último centavo ser pago 30 anos depois. Se você quer comprar uma casa, use a regra que ninguém gosta de ouvir: entrada brutal, prazo curto, comprometimento mínimo da renda. Se não pode fazer isso, você não pode pagar pela casa. Ponto final. Você está apenas brincando de casinha com o dinheiro dos outros. E não me faça começar a falar sobre a tirania do tempo. O tempo é o ativo mais impiedoso que existe. Ele não negocia, ele não faz pausas, ele apenas passa. E na matemática dos investimentos, o tempo é o expoente. Se você é jovem e estúpido, você tem o ativo do tempo, mas o desperdiça. Se você é velho e, espero, um pouco menos estúpido, você tem o capital, mas não tem o tempo. O segredo, a mágica, acontece quando você combina tempo com disciplina. 10 anos de atraso não custam apenas o que você deixou de investir. Custam a duplicação, e a duplicação da duplicação daquele capital. É uma perda geométrica. Vocês olham para um gráfico linear e acham que podem recuperar o tempo perdido investindo mais tarde. Errado. Você não pode recuperar o efeito exponencial. Uma vez perdido, ele se foi para sempre, dissolvido na entropia do universo. Esperar para investir quando sobrar dinheiro é como esperar para colocar o cinto de segurança depois que o carro já bateu. A emergência financeira é agora. Ela é silenciosa. Não há sirenes tocando quando você deixa de investir seus 15% mensais. Ninguém te prende. Mas o veredito está sendo escrito. O seu eu de 80 anos está lá no futuro, olhando para você agora, implorando, gritando através das décadas: seu idiota, pare de comprar café caro e compre a porcaria do índice. A simplicidade é o auge da sofisticação. Mas vocês adoram a complexidade porque ela faz vocês se sentirem inteligentes. Vocês querem hedge funds, derivativos, criptomoedas, NFTs de macacos entediados. Vocês querem a emoção do cassino. Investimento sério deve ser chato. Deve ser como ver a grama crescer ou a tinta secar. Se você está sentindo emoção, você está jogando, não investindo. O mercado de ações é um mecanismo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. É isso. Não é ciência de foguetes. Compre bons ativos. Ou melhor, compre o mercado inteiro através de fundos de índice de baixo custo e vá pescar. Pare de tentar ser mais esperto que o mercado. Você não é. Existem computadores em Nova York que pagam milhões de dólares por cabos de fibra ótica para ter uma vantagem de nanosegundos sobre você. Você acha que vai vencê-los lendo uma manchete no jornal de ontem? A arrogância é o prelúdio da queda. A humildade, a admissão de que você não sabe o que vai acontecer, é o que te salva. O promédio de custo, comprar sempre, faça chuva ou faça sol. Remove o seu ego da equação. Remove a necessidade de você ser um profeta. Transforma você em uma máquina de acumulação. E máquinas vencem humanos em tarefas repetitivas. No final das contas, tudo se resume ao caráter. Não é sobre planilhas, não é sobre taxas de juros, não é sobre o PIB da China. É sobre você ter o estômago para fazer o que é necessário quando todo mundo está fazendo o que é fácil. É sobre a capacidade de adiar a gratificação. A maioria das pessoas prefere a felicidade instantânea de uma compra fútil do que a segurança duradoura de um patrimônio sólido. É o teste do marshmallow para adultos e a maioria de vocês está falhando miseravelmente, enfiando o marshmallow na boca antes mesmo de o pesquisador sair da sala. A riqueza é o que não se vê, é a roupa que não foi comprada, a viagem de primeira classe que foi trocada pela econômica, o carro novo que foi adiado por mais 5 anos.
É essa renúncia invisível que constrói a montanha de capital que, eventualmente, lhe dará a única coisa que realmente importa: autonomia. Se você não consegue controlar seus impulsos, você não consegue controlar seu dinheiro. E se você não controla seu dinheiro, alguém vai controlar sua vida. O chefe, o banco, o governo. Escolha o seu dono, ou seja, o seu próprio dono. Mas para ser o seu próprio dono, você tem que parar de ser um idiota consumista e começar a ser um alocador de capital implacável. O matadouro está de portas abertas. As facas estão afiadas. A escolha de entrar na fila ou pular a cerca é sua. Mas lembre-se, a ignorância não é uma desculpa, é uma escolha. E neste tribunal, a pena para a estupidez financeira é a prisão perpétua na mediocridade. Vamos fazer um exercício de imaginação. Embora eu saiba que para a maioria de vocês a imaginação se atrofia na mesma velocidade que a cintura se expande após os 30 anos, mas tente me acompanhar nessa viagem temporal para que você entenda a profundidade do buraco em que se meteu. Imagine que estamos em 1974. Por que 1974? Porque foi um ano horrível para os mercados, inflação galopante, crise do petróleo. O mundo parecia estar desmoronando, muito parecido com o apocalipse que os jornais vendem para vocês hoje em dia. Mas havia uma diferença fundamental na estrutura da ruína financeira daquela época comparada com a engenharia sofisticada da miséria moderna que vocês enfrentam agora em direção a 2026. Naquela época, se você fosse estúpido com dinheiro, a dor era imediata, física e visível, como bater com o dedo mindinho na quina da mesa. Mas hoje a estupidez é anestesiada, parcelada, refinanciada e embalada em uma interface de usuário colorida que faz você sentir que está ganhando quando, na verdade, está sendo eviscerado. O ser humano médio da classe média de 1974, mesmo com todas as dificuldades, tinha uma vantagem biológica sobre vocês. Ele não tinha um supercomputador no bolso desenhado pelos maiores engenheiros comportamentais do planeta com o único propósito de sequestrar a dopamina do cérebro dele e transformá-la em dívida. E é exatamente por isso que a comparação temporal é vital, pois ela revela que as ferramentas mudaram, mas a natureza humana continua sendo essa mistura patética de medo e ganância. E se você não inverter o olhar, se não olhar para a história e ver que os ciclos se repetem, você vai ser atropelado pelo mesmo caminhão que atropelou seu avô, só que agora o caminhão é elétrico, silencioso e dirigido por um algoritmo. A tragédia contemporânea, e eu chamo de tragédia porque é uma escolha consciente de ignorância, reside no fato de que vocês olham para o salário como se fosse uma medalha de honra ou um atestado de valor pessoal, quando, na verdade, sob a ótica fria e impiedosa da física econômica, o salário não é nada mais do que o custo de manutenção da peça de engrenagem que é você. Entenda a brutalidade do que estou dizendo. Quando um fazendeiro calcula quanto de ração vai dar para o gado, ele não está pensando na felicidade da vaca. Ele não está preocupado se a vaca vai ter uma aposentadoria digna ou se ela se sente realizada mugindo no pasto. Ele está calculando o mínimo necessário de calorias para que o animal não morra e continue produzindo leite ou carne no dia seguinte. E o seu empregador, por mais que ele coloque mesas de ping-pong no escritório e fale sobre cultura corporativa e propósito, faz exatamente o mesmo cálculo com você. O seu salário é calibrado milimetricamente pelo mercado para ser exatamente o suficiente para você pagar o aluguel naquele bairro que você acha que merece, pagar a parcela do carro que serve apenas para levá-lo ao trabalho, onde você ganha o dinheiro para pagar o carro, e comprar a comida processada que vai te manter vivo até a próxima segunda-feira. Se você gasta tudo o que ganha, você está voluntariamente assinando um contrato de servidão perpétua, aceitando ser o gado que come a ração e volta para a ordenha dia após dia,
até que suas articulações falhem ou seu cérebro derreta, momento em que você será substituído por uma peça mais nova e mais barata. E se isso soa cruel, é porque a realidade não se importa com seus sentimentos. A matemática financeira não tem empatia. Os juros compostos não tiram folga para chorar com você. Eles operam com a precisão de um relógio atômico, a favor ou contra você, dependendo unicamente de qual lado do balcão você escolheu ficar. Agora vamos aprofundar essa dissecação no que eu gosto de chamar de matadouro capitalista moderno, que é muito mais limpo e higienizado do que os matadouros antigos. Não há sangue no chão. Há apenas extratos bancários vermelhos e ansiedade noturna. O sistema foi desenhado para que você se sinta rico enquanto empobrece. É uma ilusão de ótica financeira brilhante, onde o acesso ao crédito é vendido como poder de compra, mas qualquer idiota que saiba somar 2 mais 2 deveria saber que crédito não é dinheiro. Crédito é dinheiro do seu eu futuro sendo trazido para o presente com um desconto violento. É você canibalizando o seu próprio futuro para comprar uma satisfação momentânea que vai evaporar antes mesmo da fatura chegar. Você vê o seu vizinho com um carro novo e pensa que ele está bem de vida, mas o que você não vê, porque é estúpido demais para olhar além da superfície, é que aquele carro é um âncora de ferro amarrada no pescoço dele, drenando o fluxo de caixa mensal, impedindo a formação de capital e garantindo que ele tenha que sorrir para um chefe que ele odeia por mais 5 anos apenas para pagar por um pedaço de metal e plástico que perde 20% do valor no momento em que sai da concessionária. A sociedade moderna criou uma armadilha perfeita onde a validação social é a isca e a dívida é a jaula. E a maioria de vocês entra na jaula sorrindo, tirando fotos e postando nas redes sociais, celebrando a própria captura como se fosse uma conquista, o que prova que a evolução humana não eliminou a estupidez, apenas deu a ela ferramentas mais complexas para se manifestar. E então temos a erosão invisível, o ácido silencioso que corrói o patrimônio dos incautos enquanto eles dormem, que é a combinação letal de inflação real e impostos. E note que eu disse inflação real, não esse índice manipulado e sanitizado que os governos divulgam para não causar pânico na população. A inflação que importa é a do seu custo de vida, é o preço da carne, da energia, da educação, dos serviços médicos, e se você olhar para esses números com honestidade, verá que o seu dinheiro está derretendo como um cubo de gelo no deserto do Saara ao meio-dia. Se você ganha 100 mil hoje e acha que está seguro, espere 5 anos e veja esses mesmos 100 mil comprarem o equivalente a 70 mil. E isso, se você tiver sorte, porque a tendência histórica de todas as moedas fiduciárias é caminhar inexoravelmente para o zero. É uma lei da termodinâmica financeira. O papel moeda volta ao seu valor intrínseco, que é nada. A maioria das pessoas opera com uma ilusão nominal. Elas olham para o número na conta bancária e ficam felizes se ele aumenta, sem perceber que o poder de compra daquele número diminuiu. É como se alegrar, porque você tem mais notas de banco imobiliário enquanto a casa real está pegando fogo. E para piorar esse cenário dantesco, temos o efeito Lollapalooza, um conceito que eu adoro porque explica como várias forças, agindo juntas na mesma direção, não apenas somam seus efeitos, mas os multiplicam exponencialmente, criando uma tempestade perfeita de destruição patrimonial. Você tem a inflação corroendo o valor, os impostos confiscando uma fatia do que sobra, a obsolescência programada fazendo suas coisas quebrarem mais rápido, e o marketing agressivo criando necessidades que você não tinha, tudo isso agindo simultaneamente sobre o seu frágil orçamento doméstico. Vamos desenhar 2 caminhos, o caminho A e o caminho B, para ilustrar a divergência matemática que separa a mediocridade do sucesso. E não se engane,
A diferença não começa nos milhões, ela começa nos centavos e nas decisões microscópicas do dia a dia. No caminho A, temos o indivíduo padrão, o homem médio, que é o sonho de consumo de qualquer departamento de marketing. Ele ganha um aumento e imediatamente muda para um apartamento maior, troca de carro, começa a frequentar restaurantes mais caros. Ele ajusta o estilo de vida para consumir cada centavo do novo rendimento, operando sempre no limite, sem margem de segurança, vivendo na corda bamba sem rede de proteção. Ele acredita na falácia de que merece aproveitar a vida agora, sem entender que, ao gastar tudo, ele está se privando da única coisa que realmente merece, que é a liberdade. No caminho B, temos o sujeito que vocês chamariam de chato, de pão duro, de inadaptado, o sujeito que ganha o aumento e não muda nada. Absolutamente nada em seu padrão de vida. Ele continua dirigindo o mesmo carro velho, morando na mesma casa modesta, vestindo as mesmas roupas, e ele pega todo, eu repito, todo o excedente de capital e o joga na máquina de juros compostos. Nos primeiros anos, a diferença entre o caminho A e o caminho B parece pequena. O sujeito A parece estar se divertindo muito mais. Ele tem as fotos bonitas, as histórias de bar. Mas o tempo é o juiz implacável que não aceita suborno. Passam-se 10, 15, 20 anos e a mágica brutal da exponenciação acontece. O sujeito do caminho A está cansado, estressado, refém do emprego, com medo de uma demissão, enquanto o sujeito do caminho B construiu uma fortaleza, um tanque de guerra financeiro tão robusto que ele pode se dar ao luxo de mandar o mundo inteiro para o inferno se assim desejar. A riqueza do caminho B não está no que ele mostra, mas no que ele não precisa mostrar. Está na margem, no gap entre o que entra e o que sai. E é nesse espaço vazio, nessa terra de ninguém, que a maioria despreza, que a verdadeira liberdade é cultivada. Isso nos leva à imunidade social e à psicologia do inadaptado, que é talvez o traço de caráter mais difícil de desenvolver, porque somos macacos sociais programados pela evolução para buscar a aprovação da tribo, pois no Pleistoceno ser rejeitado pela tribo significava a morte, mas hoje ser aceito pela tribo significa a morte financeira. Você precisa ter a casca grossa, a pele de rinoceronte, para não se importar, para ter um desprezo absoluto e olímpico pela opinião dos outros sobre como você gasta ou deixa de gastar o seu dinheiro. Lembrou-me sempre da figura arquetípica de Ed Hoskins, ou de qualquer outro investidor anônimo e brilhante que entende que a verdadeira riqueza é furtiva, é silenciosa, ela não grita, ela sussurra. Se você precisa comprar um relógio de 50 mil para sinalizar que é rico, você não é rico. Você é apenas um pavão inseguro com problemas de liquidez, porque quem tem dinheiro de verdade não precisa provar nada para ninguém. A segurança interna de saber que você tem os recursos para resolver qualquer problema é infinitamente superior à dopamina barata de receber elogios falsos de pessoas que, no fundo, só querem ver você falhar. A inveja é um imposto mental que você paga por se importar com a vida alheia, e a ostentação é o convite que você envia para que a inveja alheia venha destruir a sua paz. A estratégia vencedora é a invisibilidade estratégica. Parecer pobre para ser rico, parecer fracassado para ser livre. Deixar que pensem que você está louco enquanto você acumula os títulos de propriedade do mundo em que eles vivem de aluguel. Agora, precisamos destruir alguns mitos patrimoniais que foram incutidos na sua cabeça desde que você era criança. Mentiras repetidas tantas vezes que se tornaram verdades sagradas. E a maior delas é a casa própria como o investimento supremo. Deixe-me ser claro e brutal. A casa onde você mora não é um ativo, é um passivo gigante, um buraco negro de despesas que engole manutenção, impostos, seguros e custos de oportunidade. Quando você imobiliza uma quantidade massiva de capital,
em tijolos onde você dorme, esse capital deixa de trabalhar para você e passa a trabalhar apenas para manter você seco, o que é nobre. Mas não é investimento, é consumo habitacional. O banco adora lhe vender a hipoteca de 30 anos, porque para o banco isso é um ativo maravilhoso, um fluxo de caixa garantido, vindo do seu suor por 3 décadas. Você se torna um servo feudal moderno, trabalhando na terra que o banco possui até que, talvez, no final da vida, eles lhe entreguem a escritura como um prêmio de consolidação. Não estou dizendo para morar na rua, não seja estúpido. Estou dizendo para fazer a conta correta. O custo de oportunidade do capital parado em um imóvel muitas vezes supera a valorização do mesmo. E se você não tiver a disciplina para calcular isso, você está apenas jogando um jogo emocional com números financeiros. E o mercado pune emoções com perdas. O mesmo vale para o automóvel, que é ainda pior, pois é um passivo depreciável. Uma máquina de queimar dinheiro sobre 4 rodas. Comprar um carro que custa 1 ano do seu salário é um suicídio financeiro. É assinar um atestado de incompetência aritmética, pois você está trocando milhares de horas de liberdade futura por um pouco de conforto e status no presente. E não pense que o problema são apenas as grandes compras. A hecatombe financeira também acontece no microcosmo, na tirania das pequenas despesas, naquilo que chamamos de distinção entre necessidade e desejo. Uma fronteira que a mente humana moderna, amolecida pelo conforto, já não consegue mais discernir. Você acha que precisa do café gourmet de $5 todas as manhãs, acha que precisa de 5 serviços de streaming que mal assiste, acha que precisa trocar de celular a cada 2 anos porque a bateria do antigo dura 10 minutos a menos. Essas pequenas fugas de capital são como cupins na estrutura de uma casa de madeira. Você não vê o dano dia a dia, parece irrelevante. Ah, é só um café, você diz, justificando sua fraqueza. Mas ao longo de 20 anos, com o poder dos juros compostos agindo sobre o dinheiro que você não investiu, esse café custou a sua aposentadoria antecipada. A austeridade seletiva não é sobre viver na miséria, é sobre alocar recursos com uma precisão cirúrgica, é sobre cortar impiedosamente tudo o que não traz valor real para maximizar o que realmente importa. É uma questão de filosofia estoica aplicada às finanças. Quanto menos você precisa para ser feliz, mais invulnerável você é. E a invulnerabilidade é o verdadeiro objetivo do jogo, não o acúmulo de tralhas. Quando falamos de investimento, a maioria de vocês prefere morrer do que pensar. Então, vocês buscam complexidade para mascarar a preguiça, procuram o fundo secreto, a criptomoeda do momento, a dica quente do guru do YouTube, porque a ideia de que a solução é simples e entediante é inaceitável para o ego humano. A verdade nua e crua é que você não é mais esperto que o mercado, você não tem informações privilegiadas, você não tem algoritmos de alta frequência. Então pare de tentar vencer o cassino e compre o cassino inteiro através de fundos de índice de baixo custo. A simplicidade é a sofisticação máxima, já dizia Da Vinci, e nos investimentos isso é lei. Comprar todo o mercado, diversificar globalmente, manter os custos baixos e, o mais importante, calar a boca e esperar. É a estratégia que vence 99% dos gestores profissionais ao longo do tempo. O maior inimigo do seu portfólio não é o colapso da economia, não é a guerra, não é a pandemia. É o cara que você vê no espelho todas as manhãs. É a sua incapacidade de controlar suas vísceras quando o mercado cai 50%. Se você vende no pânico, você transformou uma flutuação temporária em uma perda permanente. Você validou a sua estupidez e transferiu sua riqueza para quem teve estômago. E o mercado financeiro nada mais é do que um mecanismo de transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. O promédio de custo, comprar sempre, mecanicamente, religiosamente, remove a necessidade de inteligência, remove a necessidade de timing, remove o ego, transforma você em uma máquina de acumulação cega e implacável,
E máquinas vencem humanos porque máquinas não sentem medo. Por fim, chegamos ao ultimato, a tirania do tempo e a urgência matemática que a maioria ignora até que seja tarde demais. O tempo é o único ativo não renovável. Você pode perder dinheiro e ganhar de volta, pode perder saúde e recuperar, mas você nunca, jamais, recuperará o segundo que acabou de passar enquanto li esta frase. Cada mês que você adia o início da sua jornada de acumulação séria não é uma perda linear, é uma perda geométrica, porque você está matando a cauda da curva exponencial, está cortando os anos finais, onde o juro composto faria o trabalho pesado. Começar aos 20 é infinitamente mais fácil do que começar aos 40. Aos 40, você tem que correr com pesos nos tornozelos numa subida íngreme, enquanto aos 20 você estava descendo a ladeira de bicicleta. Há uma emergência financeira silenciosa acontecendo na sua vida agora mesmo, o relógio está correndo contra você. E se você não inverter essa equação, se não colocar o capital para trabalhar enquanto você dorme, você trabalhará até morrer. E essa não é uma frase de efeito, é uma sentença matemática. A liberdade não é sobre ter um iate, é sobre a capacidade de dizer não. É o poder de olhar para um chefe abusivo, para uma situação degradante, para uma obrigação indesejada e dizer não, obrigado, virar as costas e ir embora sem que o seu mundo desmorone. É a autonomia sobre a sua própria existência. Se você não está construindo essa autonomia, você está apenas decorando a sua cela. O matadouro está aberto, as facas estão afiadas e a maioria está caminhando docilmente para o abate, distraída com as luzes brilhantes e o barulho. A pergunta que fica, e que só você pode responder no silêncio da sua consciência, é: você vai ser o gado ou vai ser o dono da fazenda? A escolha é sua, mas lembre-se, a consequência também será, e a vida não aceita devoluções. Aqui estamos nós, no precipício final desta conversa, olhando para o abismo onde a maioria das esperanças financeiras vai para morrer, e se você chegou até aqui sem que o seu cérebro tenha derretido pela pura fricção de confrontar a realidade, talvez, apenas talvez, exista uma fagulha de competência latente esperando para ser abanada em uma fogueira. Mas não se engane, a probabilidade estatística ainda joga pesadamente contra você, porque a natureza humana é uma máquina projetada pela evolução para cometer erros financeiros. E superar a biologia com a força de vontade é como tentar parar um trem de carga com uma raquete de tênis. Você precisa entender que o que discutimos até agora não é um manual de instruções para ficar rico rápido. Isso é coisa de charlatão que vende curso de day trade para otários que acham que podem prever o futuro olhando para gráficos que parecem o eletrocardiograma de um epilético. O que estamos construindo aqui é uma fortaleza mental, um sistema operacional de defesa contra a sua própria estupidez. Porque, e eu vou repetir isso até que grave no córtex do seu cérebro, se você conseguir apenas evitar fazer as coisas estúpidas que todo mundo faz, você já estará no topo da pirâmide por pura eliminação, já que a competição no mundo dos investimentos é pateticamente fraca, composta majoritariamente por gente que prefere a emoção da aposta à certeza do tédio lucrativo. Vamos aplicar a inversão, a ferramenta mais poderosa que eu conheço e que já mencionei, mas que vocês, com a capacidade de atenção de um peixinho dourado drogado em cafeína, provavelmente já esqueceram, em vez de perguntar como eu faço para ter uma vida financeira maravilhosa e cheia de liberdade. Pergunte o que eu tenho que fazer para garantir, com absoluta certeza, matemática e psicológica, que eu vou terminar a minha vida na miséria, amargo, dependente da caridade alheia ou do governo, e cheio de arrependimentos que vão me assombrar no leito de morte? É fácil. A receita para a desgraça é simples e deliciosa. Tenha inveja, tenha ressentimento, gaste mais do que ganha para impressionar pessoas que você não gosta e que não dão a mínima para você. Confie em previsões macroeconômicas
de gente que usa terno caro, mas não tem pele no jogo. Alavanqueia em dívidas achando que o futuro será sempre cor-de-rosa. E, acima de tudo, pare de aprender assim que sair da escola, assumindo que você já sabe tudo o que precisa para navegar num mundo complexo e adaptativo. Se você fizer essas coisas, que é exatamente o padrão de comportamento de 99% da população, o resultado de fracasso não é uma possibilidade. É uma certeza termodinâmica. É a entropia agindo na sua vida financeira, destruindo a ordem e consumindo o seu capital até não sobrar nada além de poeira e histórias tristes de o que poderia ter sido. A tragédia do homem moderno, esse primata vestido de roupas sintéticas que anda por aí com um supercomputador no bolso, usado apenas para ver vídeos de gatos e discutir política com estranhos, é que ele é movido pela inveja, e a inveja é o único dos pecados capitais que não traz diversão nenhuma. A gula é divertida enquanto você está comendo. A luxúria tem seus momentos de prazer. A preguiça é relaxante, mas a inveja é apenas dor. É uma úlcera na alma. É olhar para o prato do vizinho e sentir o gosto amargo na sua própria boca. E no mundo das finanças, a inveja é o combustível nuclear da destruição patrimonial. Você vê o seu cunhado, aquele sujeito que você sabe que é menos inteligente e menos trabalhador que você, aparecendo com um carro novo, um desses SUVs gigantescos que parecem tanques de guerra suburbanos, e algo primitivo no seu cérebro reptiliano dispara. Uma voz sussurra que você está ficando para trás, que você merece aquilo também. E sem fazer a conta, sem perguntar se aquele carro foi comprado com lucro real ou se é apenas um monumento de dívida sobre rodas, você vai lá e assina um contrato de financiamento que é basicamente uma sentença de trabalho forçado pelos próximos 5 anos. Você acabou de trocar a sua liberdade futura por uma validação social momentânea de pessoas que vão esquecer o seu carro novo em exatamente 15 minutos. Mas os boletos? Os boletos vão lembrar de você todo mês, com a precisão de um relógio suíço e a compaixão de um tubarão branco. O que você precisa cultivar se quiser ter alguma chance de escapar do matadouro é um temperamento que beira a sociopatia benigna em relação à opinião alheia, uma indiferença olímpica ao que a sociedade dita como sucesso, porque o verdadeiro sucesso financeiro é invisível. Ele é o dinheiro que você não gastou, o carro que você não comprou, a viagem de primeira classe que você trocou por um aporte num fundo de índice chato e eficiente. A riqueza é o que sobra, não o que aparece, e viver uma vida tentando parecer rico é a maneira mais rápida de garantir que você nunca será rico de verdade. É um paradoxo que a maioria é incapaz de compreender porque exige uma dissociação entre o ego e a carteira. Exige que você mate a sua necessidade de aprovação externa e encontre satisfação no silêncio do crescimento composto, na planilha que cresce devagar e sempre, sem aplausos, sem curtidas no Instagram, sem ninguém batendo nas suas costas dizendo como você é esperto. Se você precisa de aplausos, vá para o circo. Se você quer ficar rico, aprenda-se a ficar sozinho com as suas decisões e a gostar do tédio, porque o bom investimento é como ver a grama crescer ou a tinta secar. Se você está sentindo emoção, adrenalina e frio na barriga, você não está investindo. Você está jogando e a casa sempre vence no final. Há um conceito fundamental que eu chamo de círculo de competência, e a violação desse círculo é onde os inteligentes morrem, porque eles acham que só porque são bons cirurgiões, engenheiros ou advogados, eles automaticamente entendem de alocação de capital, de valuation de moedas ou de tecnologia de blockchain, e essa arrogância intelectual é fatal. O mercado financeiro é um mecanismo humilhante. Ele adora pegar pessoas com alto QI e mostrar para elas que inteligência sem disciplina é apenas uma forma mais sofisticada de cometer suicídio financeiro. Isaac Newton, um dos homens mais brilhantes que já caminhou sobre a Terra, inventor do cálculo, o homem que
decifrou a gravidade. Perdeu uma fortuna na bolha dos mares do sul porque não conseguiu controlar a sua ganância ao ver os amigos ficando ricos com ações de uma companhia que não valia nada. Se Isaac Newton não conseguiu vencer a própria psicologia, o que te faz pensar que você, que mal consegue calcular a gorjeta do garçom sem usar a calculadora do celular, vai conseguir vencer o mercado tentando ser mais esperto que o sistema? A resposta é que você não vai. E a única maneira de ganhar é admitir a sua ignorância, abraçar a humildade e comprar o mercado inteiro através de instrumentos simples, de baixo custo. E sentar em cima das suas mãos por 40 anos, resistindo à tentação de mexer na planta só para ver se a raiz está crescendo. O mundo está cheio de pessoas vendendo complexidade, porque a complexidade soa inteligente, soa sofisticada, soa como algo que justifica cobrar taxas de administração de 2% ao ano, mais 20% de performance. Mas a verdade brutal é que as melhores estratégias são ridiculamente simples. Tão simples que ofendem o intelecto de quem passou anos na universidade estudando derivativos exóticos. Gaste menos do que ganha. Invista a diferença em negócios produtivos diversificados. Reinvestir os dividendos e não interrompa o processo. Ponto final. Não tem segredo, não tem atalho, não tem mágica. É apenas aritmética e paciência. Mas a paciência é uma mercadoria em extinção, numa era de gratificação instantânea, onde se o vídeo demora 3 segundos para carregar, você já está xingando o provedor de internet. A capacidade de adiar a gratificação, de sofrer um pouco hoje para ter muito amanhã, é o que separa as crianças dos adultos. E infelizmente o mundo está cheio de adultos com mentalidade de criança, querendo o doce agora, querendo o brinquedo agora, incapazes de entender que o marshmallow que você não come hoje se transforma em 2 amanhã, em 4 depois de amanhã e em uma fábrica de marshmallows daqui a 30 anos. E não pense que o dinheiro vai resolver os seus problemas de caráter, porque o dinheiro é apenas um amplificador. Se você é um idiota pobre e ganha dinheiro, você se torna um idiota rico e poderoso, o que é muito pior para todo mundo ao seu redor. A riqueza expõe quem você é. Ela tira as restrições, ela permite que você seja a versão mais pura de si mesmo. E se essa versão for podre, o dinheiro vai apenas financiar a sua podridão em escala industrial. É por isso que a construção da riqueza deve vir acompanhada da construção de uma filosofia de vida, de um conjunto de valores que impeça você de se tornar um monstro arrogante ou um viciado em consumo vazio. Você precisa merecer o que você quer. Essa é uma lei moral que o universo tende a respeitar no longo prazo. O mundo não é um lugar louco o suficiente para recompensar consistentemente um bando de gente que não merece. Se você quer liberdade, você tem que ser um soldado da disciplina. Se você quer sabedoria, você tem que ser um estudante eterno. Se você quer riqueza, você tem que ser um administrador confiável dos recursos que caem na sua mão, e não um perdulário que trata o dinheiro como se fosse papel higiênico. Eu olho para a minha vida, prestes a completar um século neste planeta, e vejo que as coisas que realmente importam não custam muito dinheiro, mas custam muito tempo e atenção. E a ironia suprema é que você precisa de dinheiro para comprar o tempo e a atenção de volta do mercado de trabalho. Você está comprando a sua alforria, está comprando o direito de acordar de manhã e dizer: hoje eu vou ler um livro sobre a história da física, ou hoje eu vou pescar com meu neto, ou hoje eu não vou fazer absolutamente nada, e não ter nenhum chefe, nenhum cliente, nenhum banco te ligando para dizer o contrário. Essa é a verdadeira moeda, a autonomia, a soberania sobre a própria agenda, e cada peso que você gasta em bobagens, em status, em impressionar os outros, é um pedaço da sua soberania que você está queimando na fogueira da vaidade. É uma troca estúpida, é trocar diamantes por vidro colorido, e a maioria faz isso com um sorriso no rosto, achando que está vivendo a vida, quando, na verdade,
está apenas consumindo a própria vida em prestações mensais com juros compostos contra si. O conceito de margem de segurança é o que permite que você durma à noite num mundo caótico e imprevisível. É a ideia de que você deve construir a ponte para aguentar um caminhão de 30 toneladas, mesmo que você só vá passar com um caminhão de 10 toneladas, porque cedo ou tarde, e geralmente quando você menos espera, um caminhão de 40 toneladas vai tentar atravessar. Na vida financeira, isso significa viver radicalmente abaixo das suas possibilidades, não apenas um pouco abaixo, mas radicalmente criando um colchão de liquidez que te torna antifrágil, que faz com que as crises, as recessões, as pandemias e os colapsos de mercado não sejam desastres que destroem a sua vida, mas apenas inconvenientes ou, melhor ainda, oportunidades de compra quando o resto do mundo está vendendo em pânico. O investidor inteligente olha para o crash do mercado não com medo, mas com a ganância calculada de quem entra numa loja de departamentos e vê que tudo está com 70% de desconto. Mas você só pode ter essa atitude se tiver dinheiro em caixa e as contas pagas, se estiver alavancado até o pescoço. O crash é o seu fim. É o momento em que a maré baixa e descobrimos que você estava nadando pelado. Não subestime a força do efeito Lollapalooza negativo, onde múltiplos vieses psicológicos e erros de julgamento se juntam para criar uma catástrofe perfeita. Você começa com a negação da realidade, gastando mais do que ganha, adiciona a prova social, fazendo o que todos fazem, mistura com a reação à privação superreagida, gastando compulsivamente porque se sente merecedor, e tempera com a autoridade de falsos gurus. Quando essas forças agem juntas, elas criam um vórtice que suga a sua racionalidade e te cospe no fundo do poço. E sair de lá exige uma energia hercúlea que a maioria não tem depois de certa idade. É por isso que a prevenção é infinitamente mais barata do que a cura. É por isso que evitar a estupidez é mais lucrativo do que buscar a genialidade. Você não precisa ser um gênio para ficar rico. Você só precisa não ser um idiota por um período muito longo de tempo, o que, surpreendentemente, é a coisa mais difícil do mundo para a maioria das pessoas, porque exige controle emocional. E a emoção é o inimigo mortal da riqueza. A vida é uma série de custos de oportunidade. Cada decisão que você toma exclui todas as outras possibilidades. E quando você decide comprar aquela casa gigante que consome metade da sua renda, você está decidindo implicitamente não ter liberdade financeira pelos próximos 30 anos. Você está assinando um contrato onde você se obriga a tolerar empregos que odeia, chefes que despreza e uma rotina que te adoece, apenas para manter as paredes e o teto que você escolheu. É uma prisão voluntária, decorada com granito e porcelanato, mas ainda assim uma prisão, e as grades são feitas de hipotecas e taxas de condomínio. A verdadeira casa própria é a sua mente, é a sua paz de espírito, e se o lugar onde você mora te rouba a paz porque custa caro demais, então não é um lar, é um dreno, é um passivo disfarçado de sonho. E você caiu no conto do vigário do sonho da casa própria, vendido por quem lucra com os juros que você paga. Chegamos ao ponto em que a teoria tem que virar prática, onde as palavras têm que virar carne e os pensamentos têm que virar ações. E aqui reside o grande filtro, a grande peneira que separa os sonhadores dos realizadores. A maioria de vocês vai fechar este conteúdo, sentir uma breve onda de motivação, talvez prometer a si mesmo que vai mudar, e na segunda-feira de manhã estará de volta aos velhos hábitos, como um cachorro que volta ao próprio vômito, porque a inércia é a força mais poderosa do universo físico e comportamental. Mudar dói. Mudar exige sacrificar o seu eu atual, em prol de um eu futuro que você nem conhece. Exige matar os pequenos prazeres de hoje para construir uma segurança abstrata de amanhã. E o cérebro humano
Luta contra isso com todas as suas forças químicas. Mas se você for um dos poucos, um dos raros mutantes capazes de transcender a programação biológica básica, capaz de olhar para o horizonte de 20, 30 anos e agir hoje em concordância com esse futuro, então o mundo é seu, não de uma forma poética, mas de uma forma literal, através da posse de ativos produtivos que geram fluxo de caixa enquanto você respira. Não espere que seja fácil, não espere que alguém te apoie, porque quando você começar a agir com racionalidade financeira, você vai parecer um louco para os irracionais. Você vai ser o pão duro, o miserável, o chato que não quer participar do churrasco superfaturado ou da viagem parcelada em 12 vezes. Eles vão te julgar, vão rir de você, vão tentar te puxar de volta para o balde de caranguejos, porque o seu sucesso, a sua disciplina, é um espelho que reflete o fracasso e a falta de disciplina deles, e ninguém gosta de olhar para esse espelho. Mantenha-se firme, desenvolva uma carapaça grossa, use o desprezo deles como combustível, porque daqui a 2 décadas, quando eles estiverem reclamando da aposentadoria miserável do governo e culpando a economia, o presidente, o clima ou a sorte, você estará sentado na sombra da árvore que plantou hoje, intocável, livre, dono do seu destino. A vingança mais doce não é o mal que fazemos aos outros, mas o bem que fazemos a nós mesmos a despeito dos outros. Lembre-se sempre da regra de ouro da inversão. Eu não quero saber como ser feliz. Eu quero saber o que me faria infeliz para poder evitar isso. Eu não quero saber como ser um gênio do mercado. Eu quero saber onde os idiotas perdem dinheiro para não estar lá. Evite a ruína a qualquer custo. Nunca aposte a fazenda. Nunca arrisque o que você tem e precisa por algo que você não tem e não precisa. A sobrevivência é o pré-requisito do sucesso. Para ganhar, você tem que primeiro não perder. Para chegar ao fim da corrida, você tem que primeiro não bater o carro na primeira curva, tentando ultrapassar todo mundo. Seja o piloto chato, o piloto constante, o piloto que entende que a corrida é longa e que o prêmio não é para quem chega mais rápido, mas para quem chega inteiro. Então aqui está o ultimato final. Despido de qualquer consolo ou mentira reconfortante. Ninguém virá te salvar. Não existe cavalaria, não existe herói, não existe governo benevolente que vai consertar as suas más escolhas. Você está sozinho na cabine de comando da sua vida e os controles estão nas suas mãos, quer você goste ou não, quer você saiba pilotar ou não. O tempo vai passar de qualquer maneira, os anos vão rolar sobre você como um rolo compressor e você pode ser o asfalto ou pode ser o motorista. A matemática é impessoal. Ela não te ama, ela não te odeia, ela apenas computa. E se você alimentar a equação com dívida, consumo e ignorância, ela vai cuspir pobreza e servidão. Se você alimentar com poupança, investimento e paciência, ela vai cuspir liberdade e poder. A escolha é binária, brutal e diária. Cada vez que você puxa a carteira, você está votando em qual futuro você quer viver. Vote com sabedoria, vote com a frieza de um cirurgião, vote como se a sua vida dependesse disso, porque, no final das contas, depende mesmo. Agora, pare de procurar mais conselhos, pare de procurar o segredo mágico, levante a bunda da cadeira, desligue essa tela e vá cuidar da sua vida, porque a única coisa que está crescendo mais rápido que os juros compostos é a sua irrelevância se você não começar agora. Vá trabalhar, vá poupar, vá estudar e, pelo amor de Deus, pare de ser estúpido. Fim de papo.